porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Ministério Pão Vivo, um tempinho de estudos, de aprendizado na palavra profética. Aleluia! Por cada minuto que a gente passa diante do livro de Deus, cavando as joias preciosas que estão escondidas nas Escrituras. E nós só poderemos encontrá-las se tivermos zelo, se tivermos fome de conhecimento, de revelação de tudo aquilo que está relacionado com o tempo do fim. Pois é falando sobre os sinais, as profecias referentes ao tempo do fim que a gente está estudando. Estamos falando sobre a primeira taça, os 7 anjos que saíram do santuário, o santuário de Deus que está no céu, que eu chamaria de o quartel-general de Deus, pois é dali que saíram no passado as ordens, os mistérios, principalmente o pacto de Deus, e continuará até o final, sendo palco, origem de acontecimentos diversos. Mas este dos 7 anjos com as 7 taças, este é o último mistério. E então a gente já está naquela parte em que os anjos saíram de dentro do santuário e cada um recebeu sua taça, cuja taça ou taças estão cheias dos últimos flagelos, das últimas pragas que cairão sobre este mundo. Eles recebem a ordem, assim como os discípulos receberam a ordem da evangelização. Logo após a ressurreição, Jesus disse: ide, Jesus ordenou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso foi no começo, após ressurreição. Agora, estes anjos recebem também um ide, uma ordem, mas essa é bem diferente. O ide que os apóstolos receberam, do qual nós, a Igreja de Deus, os santos, estão envolvidos, é o ide da graça de Deus, é o ide da salvação. Mas esse ide que os 7 anjos recebem é
o ide da ira, o ide do último tempo da ira, o ide da condenação. Ide e derramai as vossas taças sobre a terra. E o primeiro anjo derramou a sua taça na terra e atingiu, sabe quem? Atingiu ou atingirá os adoradores da besta. Olha, sabemos que o tempo do fim, os últimos 3 anos e meio do tempo do homem, será um tempo de iniquidade, será um tempo de apostasia, até porque o homem que estará governando toda a terra, ele é chamado de o homem da iniquidade. Então, a iniquidade chegará ao seu ponto máximo, ao seu clímax. Sabe que ponto máximo é este? A adoração do homem. E este homem que vai se autodivinizar, isto é, vai se declarar Deus. Infelizmente, este homem terá o auxílio, além dos seus muitos assessores, que são os 10 chifres, as 7 cabeças. Ele terá um assessor direto, ele que é chamado de besta. Vai surgir uma segunda besta, e pelo quadro que o Apocalipse revela, esta segunda besta que se levantará da terra tem os traços de um líder máximo que surgirá do mundo religioso, treinado, capacitado em trabalhar com multidões, em seduzir povos, seduzir pessoas com sinais. E ele, este assessor da besta, que também é chamado de besta no Apocalipse, ele terá a inspiração satânica de criar um sistema de adoração compulsória. Ele levará os seus liderados a fabricar uma imagem, ou a imagem da besta. A besta será, este homem será tão sedutor, tão carismático. Ele, a primeira besta, já foi alvo de um ferimento mortal de seus inimigos, mas superou, foi curado milagrosamente. E isto
criará entre os habitantes da terra uma admiração total. Vão seguir, diz o Apocalipse 13, verso 4, vão seguir de modo fanático, gritando, as multidões gritando, quem é semelhante à besta? E a segunda besta, vendo o milagre e a empolgação do povo, nada melhor de que, como um político, como um candidato em campanha, que espalha os seus panfletos no eleitorado, a segunda besta vai seduzir os povos e o argumento, o artifício usado será fabricar a imagem da besta, divulgar o seu nome, criar uma marca, um número, marcar na fronte, marcar na mão. Este sinal, quem não tiver este sinal e não adorar a besta, não poderá comprar e nem vender. Isso é literal. Não adianta querer fugir desta verdade. E então, isto é aquilo que eu chamo de o clímax da iniquidade, do materialismo, do humanismo, da idolatria. Então, Deus não cruza os braços. Deus vai reagir. Note, então, a primeira taça, quando cair o conteúdo da primeira taça sobre a terra, virá um vírus maligno que vai atingir quem? Os adoradores da besta. Seus corpos, ou nos seus corpos, irão aparecer tumores cancerosos. É a primeira manifestação da ira de Deus sobre esta adoração humanística, idolátrica. Então, Deus começará a derramar a sua ira. Olha, os próximos vídeos prometem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.